casa da viúva, come o que a viúva tinha, e aí depois vai dar farinha. Que Deus vagabundo é esse que vai dar farinha e azeite para uma criança que está passando fome? Você daria farinha e azeite para seus filhos comer? Vocês não entendem a jogada dos anjos caídos? Quer dizer que a criança está passando fome, vai lá e vai dar farinha e azeite para a criança? Vocês não entendem, meus irmãos, a jogada dos anjos caídos? Então, meus irmãos, mais uma cópia barata. O que estava em oculto, meus irmãos, está sendo revelado. 90% do Velho Testamento é escritura de demônios. Anjos caídos que prepararam o caminho para quando o Messias viesse e confundisse tudo. Não foi o próprio Moisés que disse? Olha, aquele que se declarar filho de Deus, mata. E o povo dele matou. Os anjos caídos prepararam tudo, meus irmãos. Agora, o Novo Testamento, meus irmãos, já é o inverso. 90% do Novo Testamento, os poucos já estão dizendo que é mentira. Mas é normal. Faz parte. Faz parte. Faz parte. Agora basta vocês, meus irmãos. O Pai deu Espírito para vocês pensarem. Não deixe ninguém enganar vocês, meus irmãos. Eu digo, eu sei o que eu estou falando. 90% do Velho Testamento é escritura de demônios. Davi, demônio. Salomão, anjo caído, demônio. Elias, demônio, que é o próprio Ismael, o falso profeta. Eliseu, demônio. Abraão, demônio, anjo caído. Isaac e Jacó, anjo caído, demônios. São anjos caídos, meus irmãos, demônios. E eles prepararam tudo, esse livro, o Velho Testamento, prepararam tudo para enganar todos os povos, nações e línguas. O Pai, quando deu os 10 mandamentos, mandou o anjo entregar para Moisés, o diabo, para nos avisar: ó, meus filhos, eu estou entregando para o diabo, olha o que ele vai fazer. Primeira coisa, ele mudou tudo, já matou todo mundo. Saía matando todo mundo, mudou a lei para matar todo mundo. Ué, não está contra os 10 mandamentos? Amará o pai, amar o próximo? Quem ama o pai, ama o próximo, não mata, não rouba. Abraão saía para os vizinhos, matava e roubava. Isaac, Jacó, Elias, Eliseu saíam lá. Eles tentavam se fazer de santinhos, sabe, meus irmãos? Todo anjo caído, eles são muito inteligentes. Eles passam uma aparência de santinho igual a Abraão. Olha, ele era bonzinho. Demônio, meus irmãos. Não tem 50% de Deus, 50%. Quem fala isso é morno, é porco. Aí eu pergunto, eu digo para você, meus irmãos, que já conhece a verdade e morreu, nasceu de novo, te pergunto, alguém já te falou isso? Não, né, meus irmãos? A partir do momento que vocês morrem, nascem de novo, meus irmãos, vocês já não têm mais pecado, vocês são espírito. Vocês já conhecem o Pai, vocês já são espírito, vocês não têm mais pecado. Quem é capaz de dizer para vocês que vocês têm pecado? Quem pode acusar vocês de algum pecado depois que vocês morreram e nasceram de novo? Quem pode acusar vocês? Quando vocês morrem e nascem de novo, o velho homem, o pai esquece, não quer mais saber daquilo que você fez. Você estava no mundo, você era do mundo, você não conhecia a verdade. Mas agora que você conhece a verdade, morreu e nasceu de novo, meus irmãos, você é igual uma criança pura para o nosso Pai. Perfeita. Nosso Pai não quer saber do que você fez no passado ou deixa de fazer, Ele não interessa por isso. Quando você conhece a verdade, conhece o Pai, conhece o Messias e acredita na palavra do Pai e do Messias, amar o Pai, amar o próximo e crer no Messias, meus irmãos, você morreu, nasceu de novo, você já não tem mais pecado. O que você fez no passado, nosso Pai não quer nem saber. Ou você acha que o nosso Pai é um carrasco, fica, ó, você fez aquilo no passado, ó, você fez aquilo, ó, você fez aquilo. Igual esse sistema religioso maldito diz que tem todo dia lá, nesses prostíbulos, nesses botecos espiritual, onde dá pinga espiritual para esse povo, e esse povo fica tudo bêbado. Pega um dinheiro lá, o 10% desse dinheiro maldito, vai lá dar para esses pastor vagabundo, ladrão, bandido, para comprar avião, comprar mansões em todos os lugares do mundo. E aí a pessoa passa e vê uma criança na rua, não tem nem um chinelo, não tem coragem de gastar um pouquinho para comprar um chinelo para uma criança, ou para uma viúva, uma senhora que está no farol pedindo um pedaço de pão, mas eles preferem dar para esse sistema maldito. Como eu digo, depois que escuta a verdade, não se tenha mais por inocente. O Messias mesmo avisou, olha,
Eu mandei os profetas na época, o Pai mandou os profetas. Se aquele povo não tivesse escutado os profetas, eles iam ter milhões de desculpas. Ninguém não mandou ninguém nos avisar. Mas mandou sim. Depois veio o Messias. O Messias falou claramente: olha, se eu não tivesse vindo nessa terra miserável, avisar vocês, no dia do julgamento vocês iam ter 1000 desculpas. Ah, quem ia saber? Ninguém veio avisar. Mas agora não tem mais desculpa não. Na geração do Messias não tem mais desculpa não, porque ele veio e avisou. Depois o Messias mandou os apóstolos. As pessoas vão falar assim: ah, mas como eu vou saber? O Messias mandou os apóstolos. E agora, por último, está mandando as 2 testemunhas, 144 mil selados. Não tem desculpa. Ele mandou nos 4 cantos da terra. Todas as terras foram avisadas sobre a verdade. A verdade chegou até os confins da terra. Chegou em todos os lugares. Então, voltando, meus irmãos. 90% do Velho Testamento é uma cópia barata do Novo. Não se pode misturar vinho, a palavra, o pão novo com o pão velho. O pão de Moisés e o pão do Messias. Não pode misturar. O pão de Moisés, o Moisés é o diabo. E o Messias, vocês sabem quem é o Messias. Ele veio nos avisar. Da mesma forma que o Messias se fez homem nessa terra, o diabo, Moisés, também se fez. E ele fez o livro dele, com toda a farsa, a Torá. E também o Talmud, que foi uma mistura, que está no Islã também, está tudo misturado. Esses livros, meus irmãos, foram escritos por demônios. Moisés é o demônio, Moisés é o próprio diabo. E depois seus anjos caídos. Eles prepararam tudo isso. O Velho Testamento é uma cópia barata do Novo. Notem a diferença. Os 24 anciões que vieram no passado vieram para avisar. Só que sumiram os livros deles. Assim como sumiu os livros também de Filipe, do Novo Testamento. São 12 apóstolos. Cadê todos os livros dele? Eles escreveram cartas. Cadê? Sumiu, meus irmãos. Assim também sumiu dos 24 anciões. Mas os anjos caídos foram inteligentes. Eles pegaram alguns pedacinhos e colocaram no Velho Testamento para não ficar 100% diabólico. Então eles misturaram um pouquinho de verdade com 90% de mentira. 10% de verdade e 90% de mentira. Já o Novo Testamento é o Messias e os apóstolos. Ali já é o contrário. É 90% de verdade e 10% de mentira. Mas os porcos, hipócritas, vão querer falar que o Novo Testamento é mentira, anulando a vinda do Messias. Muito cuidado nos últimos dias, meus irmãos. Muito cuidado. Porque, meus irmãos, daqui para frente as coisas vão ser muito complicadas. O Velho Testamento, meus irmãos, é uma cópia barata do Novo. Notem, mais uma vez, para abrir a mente dos irmãos. Se vocês não estão entendendo, olha, Messias e seus anjos. O Messias, as 2 testemunhas, os 144 mil selados. Pronto. Lutaram contra o diabo e seus anjos. Moisés, o diabo. Eliseu, o falso profeta, que é. E a besta do Apocalipse, Enoque, conhecido o anjo caído como Azazel, como eu já passei para os irmãos, e Ismael, Elias, e seus anjos. Meus irmãos, são 500 milhões de anjos. 500 milhões. Só um exemplo, 500 milhões. Por isso que vocês veem Abraão, Isaac, Jacó, o povo do Velho Testamento, adorando o diabo. Porque é anjo caído adorando um demônio, o líder, o diabo na época, depois Ismael, Azazel. É eles, meus irmãos. O Velho Testamento, 90% escrito por demônios. O Novo Testamento, de novo, mais uma vez, o Velho Testamento, 90% foram escritos por demônios, anjos caídos, assassinos, que vieram roubar, matar e destruir as pessoas. E continua. Hoje, esses pastores evangélicos aí, ó, a maioria dos líderes, os grandão, que são multimilionários, bilionários aí, são anjos caídos.
Então anjos caídos são eles. Nenhum anjo caído quer vir nessa terra ficar pobre. Ele vem para ser rico. Mas olha ao contrário. Olha para você ver. Velho Testamento, os anjos caídos. Moisés veio rico. O povo servia a eles. Nosso Messias já é o contrário. Ó, ninguém me serve, é eu que sirvo. Você está entendendo, meus irmãos, a diferença? O Velho Testamento, todo mundo serviu os falsos profetas do Velho Testamento. Davam dinheiro, sustentavam. Já o Novo, o Messias não aceitava nada. E até Paulo falando, olha, aquele que não trabalhar não coma. Eu trabalho com as minhas próprias mãos. Olha a diferença, meus irmãos. Então, quando vocês lerem o Velho Testamento, vocês veem que 90% foram escritos por demônios. Eles pegaram algumas verdades e colocaram no Velho Testamento para não ficar 100% demoníaco. E aí eles pegaram a palavra do nosso irmão Isaías, Jeremias, Adão. Adão é o primeiro, depois Jeremias, Isaías e o último João Batista, o último profeta. E os outros 20 sumiu, meus irmãos. Não dá para ter certeza quem é quem, porque tem muito anjo caído. Quando você lê o Velho Testamento, é do começo ao fim. O diabo, Moisés e os anjos caídos do começo ao fim. E o Messias vem para acabar com isso. O Messias vem e termina com isso na hora. Fala assim, ó, daqui para frente, ou você segue a Moisés e seus anjos, ou você segue o Messias e seus anjos. Entendeu, meus irmãos? Para resumir, 90% do Velho Testamento é escrito por demônios. Eles colocaram alguns profetas lá, 10% de verdade, para não ficar 100% demoníaco. O Novo Testamento, 90% do Novo Testamento é verdade, meus irmãos. E aí eles misturaram algumas coisas ali para confundir o povo, principalmente para tentar pedir dinheiro, essas coisas, explorar as pessoas. Então, meus irmãos, tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Eu vou pedir para os irmãos que estão assistindo, aqui no final eu vou colocar o nome do novos canal dos irmãos, que está aparecendo muito canais de irmãos que estão fazendo vídeos muito bons. E eu vou colocar aqui as letrinhas no final para vocês assistirem. Vão lá nesses canais, meus irmãos, como eu digo, muitas coisas estão falando, muitas coisas interessantes. Vão nesses canais, se inscrevam lá, porque nós somos uma família, um partindo o pão, um ajudando o outro, meus irmãos. Não se esqueçam disso. Somos uma família, um ajudando o outro. Também vou pedir para todos os irmãos que façam vídeo, que façam uma leitura de Salmos de Davi. Meus irmãos, eu vou pedir para os irmãos começarem a fazer vídeo do Velho Testamento, começar a ler o Velho Testamento, parte por parte, para a gente poder desmascarar esses anjos caídos do Velho Testamento. Porque muita gente nas igrejas pensa que esses homens são do Pai, mas são demônios, anjos caídos. Vou pedir para os irmãos fazer uma leitura nos Salmos de Davi, nos livros de Moisés, da Torá, no Velho Testamento, em todos os livros de Salomão. Vamos fazer uma peneira, meus irmãos. Vou pedir para todos os irmãos, por favor, para a gente poder fazer esses vídeos, esparramar para todo lado, para as pessoas acordarem o máximo possível. Porque cada dia que passa, meus irmãos, é um dia menos e a gente tem que se preocupar com isso. Porque quando ele chegar a 1335 dias, acabou. Aí vocês não tem mais nada que fazer. É pegar e sair. O que vocês tiveram que fazer, já fizeram. E ter muita calma, meus irmãos, que enquanto vocês, principalmente os irmãos mais novos que estão chegando, eu sei, meus irmãos, enquanto vocês conhecem a verdade, dá uma vontade louca de sair correndo, falando para todo mundo. Mas o mundo não está preparado para isso, meus irmãos. E o mundo, 90%, 95% não querem a verdade. Então, quanto os irmãos que estão chegando, quando vocês verem que vocês estão partindo um pão em algum lugar e começar a dar tumulto, meus irmãos, dar discussão, arruma um jeito, sai, meus irmãos, observa as pessoas que estão interessadas na verdade, porque dessas pessoas, algumas estão interessadas, a maioria está afim ali de arrumar confusão, ficar discutindo. Evite isso, meus irmãos. Quando vocês verem que está começando a dar discussão, arruma um jeito, fala assim, eu tenho que sair, sai, vai para algum lugar. Notem as pessoas que estão interessadas na verdade, e aí depois você encontra essas pessoas e parte o pão verdadeiro.